E a gente printou o ID 81, versão 4 e aqui total 2, então a gente tem 2 usuários lá dentro, então ele conseguiu inserir. E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre Elasticsearch, o último banco de dados que vamos falar aqui no canal, pelo menos por enquanto aqui, que eu quis trazer. E por que eu trouxe essa sequência de vídeos sobre banco de dados? É porque todos esses bancos de dados que eu ensinei, a gente vai aprender um pouquinho mais pra frente, que a gente vai utilizar toda uma arquitetura de microserviços, e cada microserviço eu vou fazer com um banco de dados diferentes, tá? Pra gente aprender diferentes bancos de dados, diferentes conexões, por isso que eu tô ensinando já agora, tá bom? Então vamos lá pra questão do Elasticsearch, que a gente vai começar a instalar agora. Então vamos lá, aqui a gente tem a configuração. Então como que o Elasticsearch funciona? O Elasticsearch ele tem todo um ramo de questão de logs com Kibana, ele tem todo um gerenciamento de dados dentro da sua aplicação, e uma das formas de você conseguir inserir dados lá dentro é com a indexação. Então você insere um dado lá dentro e você tem as APIs do Elasticsearch para você buscar. Você não usa um driver, por exemplo, como é no MySQL. Você usa basicamente uma API que você vai lá buscar os dados. Claro que você não vai ter que chamar lá com um Postman isso, você tem os métodos do Elasticsearch que chama isso, que faz isso para você, mas por debaixo dos panos meio que ele tá chamando rotas do Elasticsearch para você, tá bom? Então, aqui a gente vai precisar configurar ele com Docker, aqui o Elasticsearch. Então vamos lá para a configuração dele. Aqui vai ter o site do Elasticsearch mesmo, Elasticco, tá? No qual você vai ter a instalação aqui do Docker. Aqui no Docker você pode dar um Docker pull, tá? Aqui a gente precisa dele rodando, então eu vou direto para a instalação. E aqui é basicamente seguir esse passo a passo aqui que eles passam. Então você vai ter que primeiro criar um network, tá? Então, vou abrir aqui um terminal aqui do lado. Deixa eu dar um zoom. Aqui a gente vai criar um network. Então se você der um Docker network ls, vai estar aqui Elastic, tá? Do jeito que pediu. A partir do network você vai rodar o Docker Run, beleza? Então o Docker Run ele vai criar uma instância com o nome ES01 com a Network Elastic, que foi o que a gente acabou de criar, com algumas portas aqui que ele pede como configuração inicial, e a imagem aqui que é Elasticsearch 8.1.0, beleza? Então esse comando demora um pouquinho, mas deixa ele aí rodando e a gente já volta. Beleza, terminou aqui o nosso comando. Ele vai gerar esse output aqui. Pra a gente não perder esses dados, vamos copiar eles, tá? Vamos copiar esses dados porque tem informação de senha e tal aqui dentro dele. Então vamos abrir aqui um editor de texto, salvar isso daqui no desktop como Elastic Config, por exemplo, beleza? Deixa eu fechar ele aqui. E aí ele vai estar travado aqui o terminal. Para você sair, você vai dar Ctrl P, Ctrl Q, beleza? Para você sair sem ter que matar o Docker, desligar ele, você ter que iniciar tudo de novo. Você dá Ctrl P, Ctrl Q para você sair, tá bom? Aí aqui tem um outro comando, se você quiser trocar essa senha, então ele vai disponibilizar aqui a senha, tá? Para você acessar o Cassert, no caso, para você fazer a conexão com o Elastic. Então ele vai dar aqui a senha, se você quiser trocar, você roda esse comando, eu não preciso, para mim pode continuar essa daqui mesmo. E agora você vai copiar o certificado Cassert para sua máquina. Então você vai pegar o Cassert de lá dentro do Docker e copiar para sua máquina, tá? Então ele vai estar na raiz do seu usuário, aqui no caso eu estou na raiz, então ele copiou para onde eu tô, tá? E aqui você vai dar um cur passando esse Cassert lá para dentro do Elasticsearch para ver se a conexão é segura. Então tá vendo que é HTTPS? Então você precisa disponibilizar esse arquivo, e no código a gente vai disponibilizar esse arquivo também, tá? Então se você roda esse comando, na hora que você der Enter, ele vai pedir a senha. Qual que é a senha? Essa senha aqui de cima. Então você copia, cola aqui, dá um Enter, e ele vai retornar aqui o nome da instância, cluster name, cluster UID, a versão que está rodando o Elasticsearch e assim por diante. Então estamos o Elasticsearch rodando bonitinho. Então agora a gente só precisa ir para o código. Então aqui no código eu estou na pasta bancos de dados, Golang Basics, bancos de dados Elasticsearch, tá? Tá lá no nosso repositório se você quiser copiar esse código, beleza? Então eu vou entrar aqui nela para a gente começar aqui. Eu basicamente já iniciei aqui o GoMod para acelerar o processo, mas aqui você pode vir aqui no go.mod, vai ter aqui o nome do pacote, você dá um go-get nesse pacote, ou então escreve o código aqui junto comigo e depois dá um go-mod-tid no terminal para ele baixar esse cara para você, tá bom? Então aqui no meu GoMod, se eu entro nele,
Deixa eu só minimizar esse cara aqui para mostrar. Então já tá aqui Go Elasticsearch V8, que é exatamente o que pede ali na dependência, beleza? Então aqui a instalação já foi feita, então a gente precisa apenas da configuração agora. A partir da configuração, aqui a gente pode pegar esse código aqui inicialmente, tá? Só que lembra que a gente tem o Cassert, a gente tem a senha para poder configurar, então a gente não vai utilizar desse jeito, a gente vai utilizar assim com esse config, tá? Então vamos copiar esse código aqui e vamos colar esse código aqui, beleza? Então colei esse código. Qual que é a nossa URL aqui? Qual que é a URL aqui que você pode passar vários clusters, vários nodes para ele, assim como é no Cassandra. Mas aqui a gente só tem um que é 9200, que no caso é o endpoint que a gente chamou aqui, né? Localhost 9200 HTTPS. Então aqui a gente só tem que mudar uma coisa, que aqui é HTTPS, que a gente vai passar o certificado para lá para poder ser uma conexão segura, mesmo em localhost, tá? Então aqui a gente tem o addresses, beleza? Só que aí a gente agora precisa pegar o arquivo que a gente gerou do Cassert, tá? Então se você dá um ls-la aqui, você vai ver aqui em cima que um dos arquivos que a gente tem aqui dentro, cadê esse cara? Aqui, http_ca Cassert, tá vendo? Esse cara aqui, não sei se dá pra ver aqui no cantinho. Então esse é o arquivo que a gente vai passar pra nossa conexão, beleza? Vamos voltar aqui. Então a gente primeiro precisa agora abrir esse arquivo aqui dentro. Então vamos pegar esse arquivo para a gente conseguir mandar para dentro do Elasticsearch. Então aqui, agora que a gente já configurou, vamos procurar esse arquivo e pegar aqui dentro do código esse arquivo de Cassert, beleza? Então aqui a gente precisa colocar um search aqui, vamos colocar o nome dele assim, e um error, beleza? 2 pontos igual. A gente vai colocar IOUtil, deixa eu só dar um zoom aqui para ficar melhor de vocês verem. IOUtil, beleza? .readFile, beleza? Esse arquivo aqui, esse método aqui vai disponibilizar o método para ler um arquivo de lá de dentro. E de onde a gente vai pegar esse arquivo? Então a gente vai na raiz do nosso usuário, então /home/hunter, que é o nome do meu usuário aqui, / o arquivo que a gente quer. Então vamos aqui para baixo, a gente pode até colocar http aqui, ó lá, http:/ca_ca.search, beleza? Aí se o erro for diferente de nulo, a gente pode dar um panic aqui nesse erro e falar, não deixar o código continuar, beleza? Aqui ele tá reclamando que não tem o útil, só que eu não sei porque ele não importou ainda. Então aí o útil, beleza? Agora foi. Aqui eu vou só tirar esse search aqui, vamos rodar esse cara sem esses dois aqui de baixo, só para ver se a gente consegue rodar esse comando e ele vai achar o certificado, né? Então vamos dar um go run. Beleza, o código não quebrou pelo menos, então quer dizer que não deu panic aqui, beleza? Então temos aqui já o certificado carregado e o código, agora a gente só precisa configurar pro Elasticsearch. Então aqui a gente vai passar uma variável chamada casearch, tá vendo? Que a gente vai passar quem? O search, que no caso aqui ele tá como underline porque eu comentei ele, então vamos voltar aqui para search, e aqui search, vírgula. Então temos aqui o search. A gente precisa passar um username. Quem que é o username? O default, o username default é Elastic, tá? Então vamos usar o Elastic como user default. E a senha, quem que é a senha? É a senha que a gente pegou lá naquele arquivo. Então vai estar aqui a senha, ó. Então a gente vai ter aqui, já salvar ela aqui, então só jogar essa senha aqui. Claro que se você tiver aqui como é localhost, eu tô colocando tudo aberto aqui, mas a boa prática aqui seria colocar ele num config map, numa variável de ambiente, alguma coisa assim, para ficar mais seguro e não ficar aberto aqui. Mas como é Docker, localhost aqui tá de boa, beleza? Então aqui a gente configurou o address, beleza? A gente configurou o Cassert, que é o que a gente precisa, username, o password, beleza? Então aqui a gente tem tudo configurado. Agora, vamos ver se a gente consegue. Deixa eu ver se eu tenho um ping aqui. Eu não tenho um s.ping. Então vamos validar só em cima do error aqui pra gente ver se dá certo ou não. Então, se o erro for diferente de nulo, a gente vai dar um panic nesse erro. Eu vou mudar aqui daqui a pouco as variáveis de erro, tá? Então aqui ele já deve ter um erro, então eu tenho que tirar esses 2 pontos. Vamos dar um go run nele. Aqui eu tenho que dar um go mod tid para ele baixar o Elasticsearch, porque ele não tinha baixado ainda. Vamos rodar agora o comando go run. Então, beleza, não deu nenhum panic aqui, então não quebrou o nosso código. Então, beleza, conseguimos fazer a conexão com Elasticsearch. Agora vamos para a parte de inserir e de fazer o restante das coisas, tá bom? Antes da gente inserir, mexendo aqui no código, eu percebi que, na verdade, o método que a gente faz o ping não é literalmente ping, é um método chamado info. Então vamos fazer isso antes da gente continuar com a inserção. Então aqui no nosso código, depois da gente configurar aqui o new client, a gente vai voltar aqui com uma variável, vamos chamar ela de client ao invés de ES, e aqui a gente vai ter uma variável, um método dentro desse client chamado info. Esse info aqui é o método que a gente vai chamar, verificar se ele
tá dando certo ou não. Então vamos colocar um rest e um error aqui, que são as duas variáveis que ele vai retornar pra gente. Se o erro for diferente de nulo, então a gente vai dar um panic nele também. Daqui a pouco a gente volta mudando os erros. Se não, vamos dar um fmt.println nesse rest, tá? Então, beleza. Vamos abrir aqui um terminal, dar um go run nesse cara. Então tá aqui. Agora a gente tem informação do cluster aqui, então informação lá que a gente chamou pelo cur, aqui a gente está chamando pelo código, então é basicamente um ping que a gente pode utilizar aqui dentro do nosso método, dentro do nosso Elasticsearch, beleza? Agora a gente precisa apenas começar a inserir e pegar os dados de lá de dentro. Então vamos criar aqui primeiro o nosso user, que é o que a gente precisa, então vamos colocar aqui um type user do tipo user, ou do tipo struct. Vamos criar uma variável id string, a gente vai colocar aqui as tags, então name string e um age, vamos colocar int 16 aqui, tá? Beleza, aqui eu posso dar um comando aqui que é go tags, se eu não me engano, add tags, para ele colocar aqui o JSON. Então aqui a gente vai ter aqui o JSON ID, JSON name e JSON age, que no caso vai ser os que a gente vai utilizar aqui pro JSON, tá bom? Com isso configurado, vamos iniciar aqui um usuário do tipo user, que vai ter o ID, a gente só esqueceu de uma coisa aqui, é ID, omit empty, tá? Para se acaso a gente mandar um empty aqui para dentro, ele simplesmente ignorar. Agora, a gente vamos colocar aqui um name encoding, beleza? Um age, vamos colocar 30. Que a gente tem o usuário criado, vamos criar um método para poder indexar o usuário lá dentro. Então, vamos criar um método aqui index, que ele vai receber o que como parâmetro? Um user, do tipo user. E ele vai retornar para a gente um response ou um user, mas a gente vamos deixar sem resposta por enquanto para a gente saber o que está retornando, para a gente entender primeiro o retorno, tá? Precisa do client, né? Então vamos aqui em cima, vamos criar uma variável tipo client, que ela é do tipo desse client que a gente chamou aqui embaixo, né? Então ela é ponteiro de elasticsearch.client. Então ponteiro de elasticsearch.client, esse cara aqui. Então agora que a gente iniciou isso daqui, a gente vai ter que vir aqui nesse client, tirar esses dois pontos aqui. Esse res aqui eu vou tirar só pra gente dar um ping no método mesmo, eu não preciso saber das informações disso daqui, e tirar os dois pontos porque o erro já está inicializado. Agora a gente tem o user e a gente tem o client. Então vamos agora iniciar a conexão. Então, agora que a gente tem tudo inicializado aqui, a gente precisa criar um ID aleatório para esse usuário para a gente inserir lá dentro, tá? Então vamos criar aqui um ID, dois pontos, vamos colocar um hand.int n, na verdade, e a gente vai passar aqui o número 100, tá bom? Pra gente poder gerar um número entre 0 e 100, um número aleatório entre esses dois, tá? A gente vai gerar um ID, claro que aqui não é a melhor forma de gerar o ID, tem formas melhores de você gerar hash, por exemplo, mas é o que a gente vai utilizar aqui por enquanto, tá bom? A gente vai converter esse cara para string, então vamos passar um ID user aqui, por exemplo, só para diferenciar. A gente vai passar um strconv.itoa, se eu não me engano, e você passa o ID aqui para dentro. Então agora a gente precisa converter esse user para JSON, para a gente conseguir jogar para dentro do Elasticsearch. Então a gente vai chamar de request, se eu não me engano, request error, vai ser dois pontos igual. Agora a gente vai ter um JSON.marshal, JSON.marshal, e a gente vai passar esse user aqui para dentro. Com isso, a gente vai fazer uma validação. Ele retorna uma variável de erro mesmo. É, uma readbytes e um erro. Então, vamos ver se ele é diferente de nulo. Então, se ele for diferente de nulo, eu vou dar um return nele. Se não, a gente vai ter um request em bytes aqui, a readbytes, que a gente vai ter que converter já já. Vamos agora configurar a request por Elasticsearch, porque é o que a gente precisa. Então, agora para nossa request, acho melhor a gente trocar aqui para request bytes, tá? Porque isso daqui é uma read bytes, a gente vai transformar na request em si ainda. Request bytes, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos chamar essa variável aqui de config, que vai receber esapi.indexRequest. O que é esse cara aqui? Isso daqui é uma struct, que esse esapi é um outro pacote do Elasticsearch para você poder montar seus payloads de request e response. Então aqui a gente vai ter um cara chamado document ID. Quem que vai ser o nosso document ID? Vai ser o ID user, que foi o que a gente gerou ali em cima, né? Porque esse cara aqui é uma string. Então a gente precisa passar o document ID lá para dentro. A gente precisa passar também o index, que o index seria basicamente a collection, a tabela do Elasticsearch. Então vamos passar aqui um users, que vai ser o nome que a gente vai utilizar. A gente precisa passar lá para dentro o nosso payload, que no caso vai ser o users convertido. Então a gente converteu para JSON, agora a gente vai converter, na verdade a gente converteu para readbytes, agora a gente vai converter para IO reader, que a API espera. Então agora vamos passar aqui o body na nossa requisição. Então a gente vai ter uma variável body bytes.newReader, passada como parâmetro request bytes.
que é o que a gente tem em mãos. Porque esse cara, esse NewReader, ele vai retornar pra gente um array, um ponteiro de bytes NewReader, que é o que esse cara espera dentro de bytes, dentro dessa variável body. Beleza, temos aqui configurado, e uma coisa, a gente vai passar um refresh, ele é uma string, mas a gente passa aqui pra dentro entre parênteses, entre aspas, não sei o porquê também. Então a gente agora temos a nossa request montada, então agora a gente vai chamar um has,error config.do. Esse do, o que ele vai receber como parâmetro? Ele vai receber o context e o SAPI. Então o SAPI no caso aqui é o nosso client. Então vamos passar aqui para ele, então context.background, e como parâmetro a gente vai passar o client, que no caso é o que está lá em cima que a gente instanciou. Vamos copiar esse cara aqui, colar ele aqui embaixo. Senão a gente vai ter uma variável has, que ela é do tipo SAPI response. Então vamos dar um fmt.println nesse has e ver o que acontece. Na verdade, antes eu só esqueci de um detalhe aqui. A gente criou essa variável, esse método index, mas a gente não chamou ele ainda. Então vamos colocar aqui um if erro recebe de index, passando como parâmetro o nosso user. Erro diferente de nulo, a gente vai dar um panic para se acaso der erro. Então rodando esse comando, então 201 created, conseguimos criar o nosso arquivo lá dentro. Então agora vamos buscar ele lá de dentro. Então agora que a gente já tem aqui o payload montado, já buscando e inserindo, na verdade já inserindo, vamos criar agora uma função de getUser. Ela recebe como parâmetro um ID que é uma string e retorna um ponteiro de SAPI.response e um error. Aí aqui dentro, como a gente já tem o ID, a gente vai só montar uma config que vai ser de SAPI.getResponse, getRequest, na verdade. Aí aqui dentro, como ele é uma struct, a gente vai montar esse cara. Qual que é o index que a gente estava utilizando? O index é users, beleza? E o document ID que a gente vai utilizar é o ID que a gente está recebendo como parâmetro. Agora a gente vai receber um has e um error de config.do, a mesma coisa do insert. A gente vai passar um context.background, ainda vou trazer o context aqui pro canal. E aqui o client, que é o que a gente precisa, que está lá em cima da nossa classe. Então se o erro for diferente de nulo, se o erro for diferente de nulo, a gente vai dar um return nulo e um error. Se não, a gente vai dar um return has e o erro. E nulo, né, na verdade. Eu vou comentar esse... Na verdade, vamos deixar ele aqui. Vamos só fazer o seguinte. Vamos pegar uma resposta e um error de getUser. E aí a gente vai pegar qual user. Aqui, a gente tem que primeiro pegar qual user que foi inserido aqui dentro. Então a gente pode trazer aqui dentro do index uma string. Então a gente pode trazer uma string e um erro para a gente saber qual foi o inserted ID aqui de dentro. Então aqui vamos trazer um array vazio e um erro. Aqui não é uma boa prática, aqui você poderia montar um payload de resposta, retornar um ponteiro para se acaso der problema, retornar um nulo. Mas aqui para ir mais rápido, vamos colocar aqui apenas a string, tá? E se der certo, a gente não vai retornar só nulo, a gente vai retornar o ID user, que foi o que a gente montou lá em cima. Então, aqui em cima no nosso index, agora, então a gente vai pegar esse cara, vamos colar ele aqui em cima, e vamos colocar assim no começo da linha aqui, vamos colocar inserted ID e o erro. Então a gente tá pegando esse cara aqui agora. Se o erro for diferente de nulo, quebra o código. Se não, a gente vai jogar esse inserted user pra gente poder pegar o usuário com esse nome. Printar ele aqui embaixo se caso der problema. Se não, a gente vai dar um print na resposta que a gente recebeu. Então vamos rodar esse código para ver se dá certo. Então go run. Então ele printou 200 ok. E a gente printou o ID 81, versão 4. E aqui total 2. Então a gente tem 2 usuários lá dentro. Então ele conseguiu inserir. E aqui embaixo ele printou source, name, handcoding, age 30. Então se você quiser converter esse cara, só se você pegar esse source de lá de dentro. Então só você converter, mas eu não vou fazer isso para não ficar muito extenso, que já tá um vídeo até que grande. Então é isso, pessoal, valeu pelo vídeo, espero que tenha ajudado, tomara que ajude aí no Elasticsearch, porque é bem legal de utilizar. Aqui é só a ponta do iceberg, né, porque tem o Kibana, tem muita coisa no Elasticsearch, então dá para você utilizar bastante coisa. Então é isso, qualquer coisa que vocês acharem que pode melhorar no vídeo, ou alguma sugestão, pode deixar aí nos comentários que eu vou aprendendo junto. E valeu por ter assistido, falou!